Capítulo 4 Bancando Deus Moléculas de DNA personalizadas. As moléculas de DNA são infinitamente longas. Em qualquer cromossomo existe uma única dupla hélice contínua de DNA. Comentaristas comuns gostam de chamar atenção para a enormidade dessas moléculas usando comparações. O número de assinantes na lista telefônica de Nova York, por exemplo, ou a extensão do rio Danúbio. Mas esse tipo de comparação não me diz nada. Não faço ideia de quantos telefones existem em Nova York, e menções ao rio Danúbio só me trazem à mente a valsa de Strauss, não um parâmetro de distância linear. Com exceção dos cromossomos sexuais, X e Y, os cromossomos humanos são numerados conforme o tamanho. O cromossomo 1 é o maior de todos. Os cromossomos 21 e 22 são os menores. No cromossomo 1 estão 8% do DNA total de cada célula, cerca de 250 milhões de pares de bases. Os cromossomos 21 e 22 contêm cerca de 40 e 45 milhões de pares de bases, respectivamente. E mesmo as menores moléculas de DNA, as de alguns vírus, possuem no mínimo alguns milhares de pares de bases. O tamanho das moléculas de DNA foi um grande problema nos primórdios da biologia molecular. Para estudar a fundo um gene, isto é, um determinado trecho de DNA, teríamos de conceber alguma maneira de isolá-lo do restante do DNA, que espraia em ambas as direções. E não era apenas uma questão de isolar o gene, também precisávamos amplificá-lo de algum modo, se quiséssemos obter uma amostra grande o bastante para se trabalhar. Em essência, precisávamos de um sistema de edição e montagem molecular. Uma tesoura molecular que cortasse o texto do DNA em seções de tamanho aceitável. Algum tipo de cola molecular que nos permitisse manusear essas seções e, por fim, alguma máquina molecular de duplificação, para amplificar as seções que havíamos cortado e isolado. Precisávamos fazer com o DNA o que hoje qualquer processador de textos faz com palavras: cortar, copiar e colar. Desenvolver as ferramentas básicas para tais procedimentos ameaçava ser uma tarefa e tanto, mesmo depois de termos decifrado o código genético. Em 1973, porém, constatou-se que algumas descobertas feitas por volta de 1970, quando somadas em conjunto, nos davam a capacidade de editar o DNA. Essas tecnologias de DNA recombinante representaram muito mais que um mero avanço em técnicas laboratoriais. De repente, os cientistas tinham condições de criar moléculas de DNA personalizadas, moléculas que nunca haviam existido na natureza. Pudemos bancar Deus, com a estrutura molecular subjacente à própria vida. Esta era e ainda é uma ideia perturbadora para muitas pessoas. Jeremy Rifkin, um alarmista para quem toda nova tecnologia genética traz consigo um quê do monstro do Dr. Frankenstein, acertou quando disse que o DNA recombinante foi tão importante quanto a descoberta do fogo. Arthur Kornberg foi o primeiro a criar vida em um tubo de ensaio. Como vimos, na década de 1950, ele descobriu a DNA polimerase, a enzima que replica o DNA formando uma cópia complementar a partir de uma única fita genitora. Mais tarde, ele trabalharia com um tipo de DNA viral e conseguiu induzir a replicação de todos os 5.300 pares de bases de DNA do vírus. Mas o produto final não era vivo. Apesar de a sequência de DNA ser idêntica à original, era biologicamente inerte. Algo estava faltando. O ingrediente ausente permaneceria um mistério até 1967, quando Martin Gillard, no National Institute of Health, e Bob Lemon, em Stanford, identificaram-no ao mesmo tempo. Essa enzima foi chamada ligase. A ligase tornou-se possível ligar ou colar as extremidades de moléculas de DNA. Kornberg pôde replicar o DNA viral usando a DNA polimerase e, ao acrescentar a ligase, conseguiu unir as duas extremidades de tal modo que a molécula formou um loop contínuo, como no vírus original. Com isso, o DNA viral artificial passou a se comportar exatamente como o natural. O vírus normal se multiplica na E. coli e agora o mesmo acontecia com as moléculas de DNA criadas por Kornberg em tubo de ensaio. Usando apenas duas enzimas, alguns ingredientes químicos básicos e o DNA viral a ser copiado, Kornberg criara
uma molécula biologicamente ativa. A mídia noticiou que ele havia criado vida num tubo de ensaio, inspirando o presidente Lyndon Johnson a referir-se ao seu feito como uma realização assombrosa. Na década de 1960, as contribuições do bioquímico suíço Werner Arber ao desenvolvimento da tecnologia do DNA recombinante foram mais inesperadas. Arber não estava interessado nas grandes questões referentes à base molecular da vida, e sim num aspecto enigmático da história natural dos vírus. Ele estudara o processo pelo qual alguns DNAs virais são destruídos depois de inseridos em células bacterianas hospedeiras. Algumas células hospedeiras, embora não todas, de outra forma, nenhum vírus poderia se reproduzir, identificavam certos DNAs virais como estranhos e seletivamente os atacavam. Como? Por quê? Em todo mundo natural, o DNA é a mesma molécula básica. Não importa se está numa bactéria, vírus, planta ou animal. O que impedia uma bactéria de atacar seu próprio DNA ao mesmo tempo que investia contra o DNA do vírus? A primeira resposta veio com a descoberta por Arber de um novo grupo de enzimas que degradam o DNA, as enzimas de restrição. Sua presença nas células bacterianas restringe o crescimento viral ao cortar o DNA estranho. A clivagem do DNA é uma reação da enzima a sequências específicas. Ela só irá clivar o DNA se reconhecer uma determinada sequência. A E. coli R1, por exemplo, uma das primeiras enzimas de restrição descobertas, reconhece e cliva a sequência específica de bases GAATTC. Mas por que a bactéria não acaba clivando seu próprio DNA em todos os sítios em que a sequência GAATTC aparece? Essa foi a segunda grande descoberta de Arber. Ao produzir uma enzima de restrição que visa uma sequência específica, a bactéria também produz uma segunda enzima que modifica quimicamente a mesma sequência em seu próprio DNA, toda vez que esta ocorrer. A enzima realiza essa proeza química acrescentando CH3, metil, às bases. As sequências GAATTC modificadas do DNA bacteriano passam despercebidas pela E. coli R1. Mesmo que a enzima continue decepando a sequência sempre que ela ocorre no DNA viral. O ingrediente seguinte da revolução do DNA recombinante surgiu a partir de estudos sobre a resistência antibiótica das bactérias. Na década de 1960, descobriu-se que muitas bactérias, diferentemente da forma usual, isto é, pela mutação do genoma bacteriano, desenvolviam resistência a antibióticos pela importação de um pedaço extracromossômico de DNA chamado plasmídio. Plasmídio são pequenos circuitos circulares de DNA que vivem dentro de bactérias, sendo replicados e transmitidos, juntamente com o resto do genoma bacteriano, durante a divisão celular. Sob certas circunstâncias, os plasmídios também podem passar de uma bactéria para outra, permitindo que a bactéria recipiente adquira instantaneamente toda uma gama de informações genéticas que não recebera ao nascer. Em geral, essas informações incluem os genes que conferem resistência a antibióticos. A seleção natural imposta pelos antibióticos favorece as células bacterianas que incorporam o fator de resistência, o plasmídio. Stanley Cohen, da Universidade de Stanford, foi um dos primeiros no estudo dos plasmídios. Graças ao incentivo de seu professor de biologia no colegial, ele decidiu seguir carreira em medicina. Ao se formar na faculdade, seu plano de tornar-se clínico geral foi arquivado, pois a possibilidade de ser convocado pelo exército para trabalhar como médico inspirou-o a aceitar um cargo de pesquisa no National Institutes of Health. Não demorou a verificar que preferia a pesquisa à prática médica. Sua grande descoberta ocorreu em 1971, quando idealizou um método para induzir células bacterianas da E. coli a importarem plasmídios de fora da célula. Para todos os efeitos, Cohen estava transformando a E. coli do mesmo modo como Fred Griffith, 40 anos antes, converteria cepas de bactérias não letais de pneumonia em bactérias letais mediante a absorção de DNA. No caso de Cohen, porém, foi o plasmídio, possuidor de genes de resistência antibiótica, que foi absorvido por uma cepa outrora suscetível ao antibiótico. Essa cepa permaneceu resistente ao antibiótico ao longo das gerações subsequentes, pois cópias do DNA plasmídio foram transmitidas intactas em cada divisão celular.
No início da década de 1970, todos os ingredientes para produzir DNA recombinante já existiam. Primeiro, podíamos clivar moléculas de DNA usando enzimas de restrição e isolar as sequências, genes, que nos interessassem. Segundo, usando a ligase, podíamos colar essa sequência num plasmídio, que por sua vez podia servir como uma espécie de disquete contendo a sequência desejada. Por fim, podíamos copiar um pedaço de DNA inserindo esse mesmo plasmídio numa célula bacteriana. A divisão celular bacteriana normal cuidaria de replicar o plasmídio com o nosso pedaço de DNA, da mesma maneira como faria com materiais genéticos herdados da própria célula. Assim, partindo de um único plasmídio, transplantado para uma única célula bacteriana, a reprodução bacteriana podia produzir quantidades enormes de sequência desejada de DNA. Se deixássemos essa célula se reproduzir continuamente, acabaríamos com uma gigantesca colônia bacteriana de bilhões de bactérias, ao mesmo tempo que criaríamos bilhões de cópias de nosso pedaço de DNA. A colônia era, portanto, uma verdadeira fábrica de DNA. Os três componentes cortar, colar e copiar juntaram-se em novembro de 1972 em Honolulu, uma conferência sobre plasmídium. Herbie Boyer, um jovem professor titular da Universidade da Califórnia em São Francisco, estava presente e, é claro, também Stanley Cohen, o grande pioneiro dos plasmídios. Boyer, como Cohen, nascera na costa leste dos Estados Unidos. Jogara como atacante no time de futebol americano do colégio em que estudara, no oeste da Pensilvânia, e teve a sorte de o treinador ser também seu professor de ciências. Como Cohen, ele se tornaria parte de uma nova geração de cientistas formados após a descoberta da dupla hélice. Um grande entusiasta do DNA, chegou a batizar seus gatos siameses de Watson e Crick. Ninguém se surpreendeu, certamente não o seu treinador de futebol, quando decidiu especializar-se em genética bacteriana depois de se formar. Embora tanto Boyer como Cohen trabalhassem nas proximidades de São Francisco, só foram se encontrar no Congresso de Honolulu. Boyer já era um especialista em enzimas de restrição numa época em que quase ninguém ouvira falar delas. Ele e seus colegas haviam acabado de decifrar a sequência do ponto de clivagem da enzima EcoR1. Os dois logo perceberam que, se juntassem suas habilidades, teriam condições de fazer com que a biologia molecular avançasse para um novo patamar, a possibilidade de cortar, colar e copiar moléculas. Certo dia, altas horas da noite, numa delicatessen perto de Waikiki, começaram a idealizar o nascimento da tecnologia do DNA recombinante, anotando suas ideias em guardanapos. Cohen descreveu esse mapeamento visionário do futuro num ensaio intitulado Da carne conserva a clonagem, numa referência ao sanduíche que estavam comendo na ocasião. Em poucos meses, o laboratório de Boyer em São Francisco e o de Cohen, 65 km ao sul, em Palo Alto, já estavam trabalhando juntos. Como seria de esperar, Boyer trabalhou com enzimas de restrição e Cohen ocupou-se dos plasmídios. Por sorte, uma técnica do laboratório de Cohen, Annie Chang, morava em São Francisco e, sempre que possível, transportava a preciosa carga dos experimentos em andamento nos dois laboratórios. O primeiro experimento tinha por objetivo criar um híbrido, um recombinante de dois plasmídios diferentes, cada um dos quais conferia resistência a um determinado antibiótico. Um dos plasmídios possuía um gene, um trecho de DNA de resistência à tetraciclina, o outro, um gene de resistência à canamicina. Inicialmente, é claro, as bactérias com o primeiro tipo de plasmídio eram mortas pela canamicina, ao passo que as que continham o segundo eram mortas pela tetraciclina. A meta era criar um único superplasmídio, que conferisse resistência a ambos os antibióticos. Primeiro, os dois tipos originais de plasmídios foram clivados com enzimas de restrição. Em seguida, foram misturados no mesmo tubo de ensaio adicionando-se ligase para fazer com que as extremidades clivadas se juntassem por conta própria. Em algumas moléculas dessa mistura, a ligase apenas faria com que um plasmídio clivado se tornasse íntegro novamente, ou seja,
as duas extremidades do mesmo plasmídio se juntariam. Às vezes, porém, a ligase faria com que o plasmídio clivado incorporasse pedaços de DNA do outro tipo de plasmídio, produzindo assim o híbrido almejado. Uma vez obtidos esses híbridos, o passo seguinte era transplantar todos os plasmídios para bactérias usando as técnicas de importação de plasmídios desenvolvidas por Cohen. As colônias, assim geradas, eram então cultivadas em placas revestidas com tetraciclina e kanamicina. Os plasmídios meramente reconstituídos continuariam conferindo resistência a apenas um dos antibióticos e, portanto, as bactérias que contivessem esses plasmídios não sobreviveriam em um meio com ambos os antibióticos. As únicas bactérias capazes de sobreviver seriam aquelas com plasmídios recombinantes, isto é, os plasmídios formados com os dois tipos de DNA presentes, o que codificava a resistência à tetraciclina e o que codificava a resistência à kanamicina. O desafio seguinte foi criar um plasmídio híbrido, usando o DNA de um tipo totalmente diferente de organismo, de um ser humano, por exemplo. Um dos primeiros experimentos bem-sucedidos envolveu a inserção de um gene da rã com garras africanas em um plasmídio da E. coli e o transplante deste para bactérias. Cada vez que as células da colônia bacteriana se dividiam, duplicavam o segmento inserido do DNA do anfíbio. A terminologia é bastante confusa na biologia molecular, nós havíamos clonado o DNA do sapo. O DNA de mamíferos também se mostrou eminentemente clonável. Em retrospecto, isso não chega a ser muito surpreendente. Afinal, um pedaço de DNA não deixa de ser um pedaço de DNA, com as mesmas propriedades químicas, a despeito de sua origem. Logo se tornou claro que os protocolos de Cohen e Boyer para clonar fragmentos de DNA plasmídico funcionariam igualmente bem com o DNA de toda e qualquer criatura. Iniciava-se assim a segunda fase da revolução em biologia molecular. Na primeira fase, buscamos descrever como o DNA atua na célula. Agora, com o DNA recombinante, dispunhamos de ferramentas para intervir para manipular o DNA. O cenário estava pronto para avanços rápidos e descortinávamos a oportunidade de bancar Deus. Era inebriante. A possibilidade extraordinária de mergulhar nos mistérios da vida e realizar avanços inauditos na luta contra doenças como o câncer. Entretanto, embora Cohen e Boyer tenham, de fato, aberto nossos olhos para paisagens científicas excepcionais, não teriam aberto também uma caixa de Pandora? Haveria perigos insuspeitados na clonagem molecular? Será que deveríamos continuar jovialmente enxertando pedaços de DNA humano nas moléculas da E. coli, a espécie que predomina na flora microbiana de nossos intestinos? E se essas formas alteradas acabassem entrando em nosso corpo? Em suma, será que podíamos, em sã consciência, simplesmente tapar nossos ouvidos ao clamor dos alarmistas que nos acusavam de estarmos criando Frankensteins bacterianos? Em 1961, um vírus de macaco chamado SV40, em que SV significa Simian Virus ou vírus símio, foi isolado nos rins de macacos ressus, usados para a preparação da vacina contra a poliomielite. Embora se acreditasse que o vírus não tinha efeito algum sobre os macacos nos quais ocorria naturalmente, experimentos logo mostraram que poderia provocar câncer em roedores e, sob certas condições laboratoriais, também em células humanas. Desde o lançamento em 1955, o programa de vacinação contra a polio já infectara milhões de crianças americanas com esse vírus, de modo que a descoberta era alarmante. Teria o programa de prevenção da polio inadvertidamente condenado uma geração inteira ao câncer? A resposta, felizmente, parece ser não. Nenhuma epidemia de câncer resultou, e o SV40 não parece ser mais pernicioso nos seres humanos do que é em macacos. Seja como for, porém, o fato é que, enquanto o SV40 ia se tornando uma presença constante nos laboratórios de biologia molecular, permaneciam dúvidas quanto à sua segurança. Fiquei particularmente preocupado
pois na época eu dirigia o laboratório Cold Spring Harbor, onde um número cada vez maior de jovens cientistas trabalhava com o SV40 para investigar a base genética do câncer. Nessa mesma época, na Faculdade de Medicina da Universidade Stanford, Paul Berg estava mais entusiasmado com as promessas do que preocupado com os perigos do SV40. Ele antevia a possibilidade de usarmos esse vírus para introduzir pedaços de DNA, genes estranhos, em células de mamíferos. O vírus atuaria como um sistema de distribuição molecular em mamíferos, do mesmo modo como Stanley Cohen fizera os plasmídios atuarem em bactérias. Mas se Cohen usou as bactérias basicamente como máquinas de copiar, ou seja, para ampliar um determinado pedaço de DNA, Berg vislumbrou no SV40 um meio de introduzir genes corretivos em vítimas de doenças genéticas. Ele estava à frente do seu tempo e aspirava a realizar o que hoje conhecemos como terapia genética, a introdução de material genético novo no ser vivo para compensar defeitos genéticos herdados. Berg ingressara em Stanford como professor assistente em 1959, num pacote que também levara para lá o mais afamado Arthur Kornberg, da Universidade Washington em St. Louis. Na realidade, as ligações entre Berg e Kornberg vão ainda mais longe. Ambos nasceram no bairro de Brooklyn, em Nova York, onde, cada um em seu tempo, participariam do mesmo clube de ciências colegial dirigido pela senhorita Sophie Wolff. Berg relembra: ela fazia da ciência algo divertido e ensinava-nos a trocar ideias. Mas isso não chega a fazer justiça à senhorita Wolff. Afinal, o seu clube de ciências no colégio Abraham Lincoln produziu 3 prêmios Nobel: Kornberg, 1959, Berg, 1980, e os cristalógrafo Jerome Karl, 1985, e todos prestaram tributo à influência da antiga professora. Enquanto Cohen e Boyer, e a essa altura outros, acertavam os detalhes de como cortar e colar moléculas de DNA, Berg planejava um experimento realmente ousado. Ele queria verificar se o SV40, implantado com um pedaço de DNA, que não o seu próprio, seria capaz de transportar esse gene estranho para uma célula animal. Por conveniência, a fonte do DNA estranho seria um vírus bacteriano facilmente disponível, um bacteriófago. Seu objetivo era descobrir se a molécula composta, constituída pelo DNA do SV40 e pelo DNA do bacteriófago, conseguiria invadir uma célula animal. Caso conseguisse, como Berg esperava que acontecesse, havia a possibilidade de um dia esse sistema ser usado para inserir genes úteis em células humanas. No verão de 1971, no laboratório Cold Spring Harbor, um pós-graduando de Berg fez uma apresentação explicando o experimento pretendido. Um cientista na plateia ficou tão alarmado que telefonou para Berg logo em seguida. E se, perguntou, as coisas saírem às avessas? Em outras palavras, o que aconteceria se o vírus SV40, em vez de tomar o DNA viral e inseri-lo na célula animal, fosse ele próprio manipulado pelo DNA do bacteriófago? Ou seja, o que aconteceria se o DNA do SV40 fosse inserido, digamos, numa célula bacteriana da E. coli? Não é uma possibilidade realista, afinal, é exatamente isso que muitos bacteriófagos são programados para fazer: inserir seu DNA em células bacterianas. Como a E. coli é ao mesmo tempo ubíqua e intimamente associada aos seres humanos, é um dos principais componentes da nossa flora intestinal. O experimento bem intencionado de Berg poderia resultar em colônias perigosas de E. coli, portando o vírus de macaco SV40, um possível agente cancerígeno. Berg considerou a apreensão de seu colega, embora não a compartilhasse, e decidiu adiar o experimento até que se soubesse mais sobre o potencial do SV40 de causar câncer em seres humanos. A notícia do sucesso dos procedimentos de DNA recombinante desenvolvidos por Boyer e Cohen provocou uma gigantesca onda de preocupação com agentes biológicos. No verão de 1973, um congresso científico sobre ácidos nucleicos em New Hampshire aprovou por maioria uma petição à National Academy of Sciences,
solicitando que investigasse sem demora os perigos da nova tecnologia. Um ano depois, uma comissão indicada pela Academia e presidida por Paul Berg publicou suas conclusões numa carta ao periódico Science. Eu mesmo assinei a carta, como fizeram muitos outros, incluindo Cohen e Boyer, talvez os mais ativos nesse tipo de pesquisa. A Carta da Moratória, como ficou conhecida, pedia aos cientistas de todo o mundo que suspendessem voluntariamente todos os estudos de recombinação, até que possíveis perigos às moléculas de DNA recombinante tenham sido mais bem avaliados ou até que métodos adequados sejam desenvolvidos para impedir sua disseminação. Um elemento importante dessa declaração foi o reconhecimento de que nossa preocupação se baseia em critérios de risco potencial, não demonstrado, pois existem poucos dados experimentais sobre a ameaça representada por essas moléculas de DNA. Contudo, logo me senti profundamente frustrado e arrependi-me de ter assinado a Carta da Moratória, pois era evidente que a clonagem molecular tinha o potencial de fazer um bem fantástico ao mundo. Agora, porém, depois de termos trabalhado tanto e chegado ao limiar de uma revolução biológica, estávamos conspirando para recuar. Foram momentos confusos e desconexos. Como escreveu Michael Rogers numa matéria para Rolling Stone em 1975, era evidente que os biólogos moleculares haviam chegado ao limiar do precipício experimental, o qual talvez se revele muito semelhante ao enfrentado pelos físicos nucleares nos anos anteriores à bomba atômica. Estávamos sendo prudentes ou pusilânimes? Eu não sabia dizer ao certo, mas começava a pender pela segunda opção. O Congresso da Caixa de Pandora foi assim que Rogers descreveu o encontro de 140 cientistas de todo o mundo em fevereiro de 1975 no Centro de Conferências Asilomar, em Pacific Grove, Califórnia. A agenda era determinar de uma vez por todas se o DNA recombinante realmente traz no bojo mais perigos do que promessas. Será que a moratória deveria ser permanente? Deveríamos seguir adiante, quaisquer que fossem os riscos potenciais, ou deveríamos aguardar a elaboração de salvaguardas? Como coordenador da comissão organizadora, Paul Berg era também o presidente nominal do evento e, como tal, tinha a tarefa quase impossível de redigir uma declaração consensual no final do encontro. A imprensa estava lá, coçando a sua cabeça coletiva, enquanto os cientistas debatiam entre si usando o mais recente jargão. Advogados também estavam lá, só para nos lembrar que havia questões legais a serem consideradas. Por exemplo, será que eu, como diretor de um laboratório envolvido em pesquisas com DNA recombinante, sou responsável caso um técnico meu contraia câncer? Os cientistas, que por natureza e treinamento são avessos a augúrios arriscados à falta de conhecimento científico, acertadamente suspeitavam que seria impossível chegar a uma decisão unânime. Talvez Berg tivesse as mesmas dúvidas. Seja como for, ele optou pela liberdade de expressão em vez de impor uma liderança firme. O debate resultante foi, portanto, uma espécie de vale-tudo, e não poucas sessões foram interrompidas por algum orador irrelevante, sequioso, apenas por divagar sobre a importância do trabalho realizado em seu laboratório. As opiniões eram as mais diversas possíveis, das mais tímidas, prolongar a moratória, às mais temerárias. Dane-se a moratória e viva a ciência. Eu estava, claramente, neste último extremo do espectro. Sentia que, agora, a atitude mais irresponsável seria adiar as pesquisas com base em perigos desconhecidos e não quantificados. Havia pessoas muito doentes em todo o mundo, pessoas sofrendo de câncer e fibrose cística. O que nos dava o direito de negar-lhes o que talvez fosse sua única esperança? Sidney Brenner, que na época trabalhava em Cambridge, no Reino Unido, apresentou alguns dos poucos dados relevantes ao encontro. Ele coletara colônias de uma linhagem da E. coli conhecida como K12, o burro de carga bacteriano favorito dos laboratórios para esse tipo de pesquisa de clonagem molecular. Algumas cepas, particularmente raras da E. coli, às vezes provocam surtos de intoxicação alimentar, mas a imensa maioria de linhagens da E. coli é inofensiva,
e Brenner supôs que a K-12 não fosse exceção. O que lhe interessava era sua própria saúde, mas a K-12, será que ela conseguiria sobreviver fora do laboratório? Para descobrir, misturou os micróbios num copo de leite, já que eram um tanto intragáveis em estado puro. Bebeu a vil mistura em grandes goles e pôs-se a monitorar o que saía na outra extremidade, a fim de verificar se alguma célula de K12 conseguira colonizar seu intestino. Os resultados foram negativos, sugerindo que a K12, embora florescesse numa placa de laboratório, não era viável no mundo natural. Outros, porém, questionaram tal inferência. Mesmo que as bactérias K12 fossem incapazes de sobreviver, isso não era prova de que não poderiam trocar plasmídios, ou outras informações genéticas, com linhagens perfeitamente aptas a viver em nosso intestino. E, desse modo, genes alterados por engenharia genética poderiam adentrar a população das bactérias que habitam o intestino. Brenner então defendeu a ideia de desenvolver uma linhagem de K12 que não tivesse a menor chance de viver fora do laboratório, o que seria possível mediante uma alteração genética que assegurasse que a linhagem só se desenvolveria se alimentada com nutrientes especiais. Nós, é claro, especificaríamos um conjunto de nutrientes que jamais seriam encontrados no mundo natural, mas apenas em laboratório. Uma K12, assim modificada, seria uma bactéria segura, viável em nosso contexto, controlado de pesquisa, mas fadada à destruição no mundo real. Exortada por Brenner, essa proposta intermediária saiu vitoriosa. Houve muita reclamação de ambos os extremos, é claro, mas a conferência terminou com recomendações coerentes que permitiram a continuação das pesquisas, desde que realizadas com bactérias incapacitadas, não causadoras de doenças, e obrigatoriamente em dispendiosas instalações de contenção se as investigações envolvessem o DNA de mamíferos. Essas recomendações se tornariam a base de um conjunto de diretrizes promulgadas no ano seguinte pelo National Institutes of Health. Saí desanimado, isolado da maioria de meus colegas. Stanley Cohen e Herb Boyer também acharam o congresso desalentador como eu. Eles acreditavam que muitos de nossos colegas haviam transigido e renunciado ao que, como cientistas, julgavam ser o melhor caminho, só para serem vistos pelos jornalistas presentes como caras legais, e não como possíveis doutores Frankensteins. Na realidade, a imensa maioria nunca trabalhara com organismos patogênicos e não compreendia as implicações das restrições à pesquisa que queriam impor a quem já trabalhara com tais organismos. Fiquei aborrecido com a arbitrariedade de grande parte do que fora combinado. Trabalhar com o DNA de vertebrados de sangue frio, por exemplo, era aceitável, ao passo que o DNA de mamíferos foi declarado zona proibida para a maioria dos cientistas. Ou seja, era seguro trabalhar com o DNA de sapos, mas não com o DNA de camundongos. Pasmo, com tamanha tolice, retruquei com outro disparate. Será que eles não sabiam que os sapos causam verrugas? Mas minha objeção foi em vão. Essas diretrizes levaram muitos participantes do Congresso de Asilomar a acreditar que pesquisas baseadas na clonagem de bactérias seguras teriam passe livre, mas todos os que saíram com essa impressão logo tiveram as asas aparadas. De acordo com a lógica da imprensa popular, se os próprios cientistas viam motivo para a preocupação, então o público leigo deveria ficar realmente alarmado. Afinal, embora já em declínio, essa ainda era a época da contracultura. A Guerra do Vietnã e a carreira política de Richard Nixon permaneciam como lembranças recentes. E um público desconfiado, despreparado para compreender as complexidades que a própria ciência só começava a penetrar, parecia mais do que dispostos a engolir teorias de conspirações diabólicas perpetradas pelo sistema. Da nossa parte, nós, cientistas, ficamos bastante surpresos quando nos vimos incluídos na elite do establishment, a qual nunca imaginaríamos pertencer. A edição especial do Dia das Bruxas do jornal Underground Berkeley Bard
chegou a eleger Herr Poyer, a própria encarnação do cientista hippie, uma das 10 maiores aberrações da região de São Francisco. Distinção normalmente reservada a políticos corruptos e capitalistas antissindicais. Meu maior temor era que essa crescente paranoia popular em torno da biologia molecular acabasse resultando em leis draconianas, uma lista de experimentos autorizados e não autorizados escrita num canhestro jargão jurídico só poderia ser ruim para a ciência. Planos de experimentos teriam de ser submetidos a bancas examinadoras sujeitas a injunções políticas e à exasperante burocracia que costuma acompanhar esse tipo de interferência germinaria como traças no guarda-roupa da vovó. Enquanto isso, nosso esforço para avaliar os verdadeiros riscos do nosso trabalho continuaria a padecer de uma completa ausência de dados e da dificuldade lógica de provar uma negação. Nenhuma catástrofe com DNA recombinante havia ocorrido, mas a mídia parecia querer se superar imaginando os famigerados worst case scenarios, as piores situações possíveis. Um relato que fez de uma reunião em Washington em 1977, o bioquímico Leon Heppel resumiu com vivacidade quanto os cientistas consideravam absurda a controvérsia. Senti como teria me sentido se houvessem me escolhido para uma comissão convocada pelo governo espanhol para avaliar os riscos assumidos por Cristóvão Colombo e seus marinheiros, uma comissão encarregada de estabelecer diretrizes acerca do que fazer no caso de a Terra ser plana, de determinar até que distância da borda do planeta a tripulação poderia chegar, etc. Todavia, mesmo a ironia desconcertante pouco podia fazer para assustar aqueles decididos a agir contra o que viam como insolência prometeica da ciência. Um desses retrógrados era Alfred Velluti, prefeito de Cambridge, Massachusetts. Velluti fizera sua carreira política defendendo o homem comum à custa das instituições de ensino de elite da cidade, a saber, o MIT e a Harvard. A pavorosa do DNA recombinante foi como um presente político dos céus. Um relato da época captou bem o espírito da polêmica. Vesti meu paletó carmim de costura dupla e calça preta, e uma camisa azul de listras amarelas que a duras penas conseguia conter uma barriga inflada de cerveja. Al Velluti, com seus dentes tortos e bolsos cheios de quinquilharias, é a encarnação da frustração do americano médio com esses cientistas, esses tecnocratas, esses intelectuais de Harvard, metidos à besta que acham que são os donos do mundo, mas acabam deixando-o cair numa poça de lama. E quem acaba se sujando? Não os sabichões. Não, são sempre Al Velluti, os trabalhadores comuns que acabam tendo de se limpar sozinhos. Por que de tanta veemência? Os cientistas de Harvard tinham manifestado o desejo de construir instalações de contenção no campus da universidade, a fim de realizarem pesquisas de recombinação em estrita conformidade com as novas diretrizes do NIH. Mas, vendo nisso uma oportunidade para si, e com o apoio de um conciliábulo esquerdista de Harvard e do MIT, com um programa anti-DNA próprio, Velluti conseguiu por vários meses impor uma interdição formal a toda e qualquer pesquisa com DNA recombinante em Cambridge. O resultado foi uma breve, mas intensa fuga de cérebros, pois vários biólogos de Harvard e do MIT decidiram buscar paragens menos politicamente carregadas. Velluti, por sua vez, começou a desfrutar uma recém-conquistada proeminência como zelador científico da sociedade. Em 1977, ele escreveria ao presidente da National Academy of Sciences. Na edição de hoje do Boston Herald American, uma publicação do grupo Hearst, há duas reportagens que muito me preocuparam. Em Dover, Massachusetts, uma estranha criatura de olhos alaranjados foi avistada e em Hollis, New Hampshire, um homem e seus 2 filhos se depararam com uma criatura peluda de 2,75 metros de altura. Peço, respeitosamente, que sua prestigiosa instituição investigue esses relatos. Espero ainda que possam averiguar se essas criaturas estranhas, caso realmente existam, estão de algum modo ligadas
aos experimentos com DNA recombinante em andamento na região da Nova Inglaterra. Felizmente, apesar das muitas discussões, as tentativas de aprovar uma legislação nacional regulamentando os experimentos de DNA recombinante não chegaram a ver a luz do dia. O senador Ted Kennedy, de Massachusetts, entrou na querela logo no começo, convocando uma audiência no Senado um mês depois de Asilomar. Em 1976, ele escreveu ao presidente Ford sugerindo que o governo federal deveria controlar não só as pesquisas acadêmicas com DNA, mas também as industriais. Em março de 1977, depus numa audiência da Assembleia Legislativa da Califórnia. O governador, Jerry Brown, estava presente, de modo que tive a oportunidade de sugerir pessoalmente que seria um erro considerar qualquer tipo de ação legislativa, exceto no caso de surgirem doenças inexplicáveis entre os cientistas de Stanford. Se aqueles que manipulam diretamente o DNA recombinante permanecerem saudáveis, o povo seria mais bem atendido se os legisladores se concentrassem mais em riscos evidentes à saúde pública, como o ciclismo. À medida que mais e mais experimentos eram realizados, tanto sob as diretrizes do NHI, como sob normas impostas por legisladores em outros países, foi se tornando irrefutável que os procedimentos com DNA recombinante não estavam criando micróbios frankensteinianos, e muito menos com escusas ao Sr. Velucci, estranhas criaturas de olhos alaranjados. Em 1978, eu escreveria: comparado com praticamente qualquer outro objeto que comece com a letra D, o DNA é realmente bastante seguro. Muito mais útil seria nos preocuparmos com dardos, dinamite, defraudação, dieldrina, dioxina ou degeneradores do que ficar conjecturando a la Rube Goldberg como o nosso DNA laboratorial extinguirá a raça humana. Ainda naquele ano, em Washington, D.C., a comissão Hacking Recombinant DNA Advisory Committee, Comitê Consultivo sobre DNA Recombinante do National Institutes of Health, propôs diretrizes bem menos coercivas que permitiriam realizar quase todo tipo de pesquisa recombinante, até mesmo pesquisas com DNA de vírus tumoriais. Em 1979, Joseph Califano, ministro da Saúde, Educação e Bem-Estar, aprovou as mudanças, encerrando um período de estagnação insensata nas pesquisas sobre câncer em mamíferos. Em termos práticos, o único resultado do consenso de Asilomar foram 5 lamentáveis anos de atraso em pesquisas importantes e 5 frustrantes anos de interrupção na carreira de muitos jovens cientistas. No final da década de 1970, as questões levantadas pelos experimentos originais de Cohen e Boyer foram pouco a pouco se tornando irrelevantes. Havíamos sido forçados a um desvio inútil, mas, pelo menos, isso provou que nós, cientistas moleculares, queríamos ser socialmente responsáveis. Entretanto, o progresso da biologia molecular na segunda metade dos anos 70 não foi totalmente interrompido por questões políticas. Na realidade, fomos testemunhas nesses anos de vários avanços importantes, a maioria deles relacionados com a ainda controvertida tecnologia de clonagem molecular de Boyer-Cohen. A descoberta mais significativa foi a invenção dos métodos para ler sequências de DNA. O sequenciamento do DNA depende de haver uma grande quantidade disponível do trecho da molécula em que se está interessado. Logo, não era algo exequível. Exceto no caso dos pequenos DNAs dos vírus, antes que tecnologias de clonagens fossem desenvolvidas. Como vimos, clonar essa sequência significa inserir o pedaço desejado de DNA num plasmídio, que por sua vez é inserido numa bactéria. As bactérias então se dividem e crescem, produzindo um enorme número de cópias do fragmento de DNA, e, ao serem extraídas das bactérias, fornecem uma grande quantidade de fragmento de DNA desejado, e pode então ser sequenciado. 2 técnicas de sequenciamento foram desenvolvidas concomitantemente, uma por Wally Gilbert em Cambridge, Massachusetts, Harvard, e a outra por Fred Sanger em Cambridge, Inglaterra. O interesse de Gilbert pelo sequenciamento de DNA
surgiu quando ele isolou a proteína repressora no sistema regulador do gene da beta-galactosidase, na E. coli. Como vimos, ele mostrara que a proteína repressora se liga ao DNA próximo do gene, impedindo-o de ser transcrito em cadeias de RNA. Agora, Gilbert queria conhecer a sequência dessa região do DNA. Um encontro fortuito com o brilhante químico soviético Andrei Mirzabekov sugeriu-lhe uma maneira de usar certas combinações potentes de produtos químicos para romper as cadeias de DNA exatamente no sítio das bases em questão. No último ano do colegial em Washington, D.C., Gilbert costumava cabular aula para ler livros de física na biblioteca do Congresso. Na época, ele estava buscando o santo graal de todos os prodígios da escola secundária: vencer o concurso Westinghouse Talent Search, que, em 1998, quando a velha economia cedeu lugar à nova, foi rebatizado de Intel Prize. Como não poderia deixar de ser, ele conquistou o prêmio em 1949. Anos depois, em 1980, ao receber um telefonema da Academia Sueca em Estocolmo, confirmou o dado estatístico de que o prêmio Westinghouse é uma das melhores garantias para alguém ser laureado com um prêmio Nobel no futuro. Gilbert continuou dedicado à física na faculdade e na pós-graduação. Em 1956, um ano depois da minha chegada a Harvard, ele tornou-se docente de física, mas acabou se interessando pelo trabalho que meu laboratório vinha realizando com RNA e abandonou seu campo em favor do meu. Sério e implacável, esteve desde então sempre na vanguarda da biologia molecular. Contudo, dos dois métodos de sequenciamento foi o de Sanger que melhor suportou o teste do tempo. Alguns dos produtos químicos necessários para quebrar o DNA, no método de Gilbert, são difíceis de usar. O mero descuido e podem começar a quebrar o DNA do próprio pesquisador. O método de Sanger, por outro lado, utiliza a mesma enzima que copia DNA naturalmente nas células, a DNA polimerase. O truque era fazer a cópia a partir de pares de bases ligeiramente alterados. Em vez de usar apenas as bases desox, ASTS, GS e CS, encontradas naturalmente no DNA, ácido desoxirribonucleico, Sanger acrescentou algumas bases didexose, que possuem uma propriedade curiosa. A DNA polimerase não tem nenhuma dificuldade em incorporá-las na cadeia de DNA em crescimento, isto é, na cópia que está sendo produzida como complemento da fita molde, mas em seguida não consegue acrescentar nenhuma outra à cadeia. Em outras palavras, não há como uma cadeia duplicada por esse método estender-se para além de uma base de desoxi. Imagine uma fita molde cuja sequência seja GGCCTAGTA. Existem muitas cópias dessas fitas no experimento. Imagine agora que essa fita esteja sendo copiada por meio do DNA polimerase na presença de uma mistura de A, T, G e C normais e também um pouco de A de desoxi. A enzima começará a copiar o DNA, acrescentando primeiro um C, correspondente ao G inicial, depois outro C, em seguida um G e então outro G. Mas, quando a enzima chega ao primeiro T, surgem duas possibilidades: acrescentar um A normal ou um A de desoxi à cadeia. Se incluir um A de desoxi, a fita não poderá continuar crescendo e o resultado será uma cadeia curta que termina em um A de desoxi, DDA. CCGG-DDA. No entanto, se incluir um A normal, então a DNA polimerase pode continuar acrescentando bases, T, C, etc. A próxima chance de o A de desoxi provocar uma parada desse tipo só virá quando a enzima chegar ao T seguinte. Novamente, aqui, ela poderá acrescentar um A normal ou um DDA. Se acrescentar um DDA, o resultado será outra cadeia truncada, embora um pouco mais comprida que a anterior, cuja sequência será CCGGATCDDA. E assim acontecerá cada vez que a enzima encontrar um T. Ou seja,
cada vez que tiver a ocasião de acrescentar um A à cadeia. Se, por acaso, um A normal for selecionado, a cadeia continuará, mas sempre que um DDA for escolhido, a cadeia chega ao fim. O que isso nos diz? No final desse experimento, temos uma grande quantidade de cadeias de comprimentos variáveis, todas copiadas do molde de DNA. O que elas têm em comum? O fato de terminarem com um DDA. Agora, imagine o mesmo processo usando as 3 outras bases. No caso da T, por exemplo, podemos utilizar uma mistura de ATG e C normais mais DDT. As moléculas resultantes serão CCGGADDT ou CCGGATCADDT. Depois de promover a reação das 4 maneiras possíveis com DDA, DDT, DDG e DDC, teremos 4 grupos de cadeias de DNA. Uma composta de cadeias terminando em DDA, uma de cadeias terminando em DDT e assim por diante. Se agora conseguirmos classificar essas mini-cadeias de acordo com o comprimento de cada uma, que varia ligeiramente, poderemos inferir a sequência. Como? Um momento, por favor. Primeiro vejamos como seria possível efetuar essa triagem. Podemos colocar todos os fragmentos de DNA numa placa contendo um gel especial e colocar a placa sob um campo elétrico. Devido à atração desse campo elétrico, as moléculas de DNA serão forçadas a migrar pelo gel e a velocidade com que determinada minicadeia avança de acordo com seu tamanho, cadeias curtas avançam mais depressa que cadeias longas. Após certo intervalo de tempo, a menor minicadeia, no nosso caso um simples DDC, terá avançado a maior distância. A minicadeia seguinte em tamanho, CDDC, terá percorrido uma distância ligeiramente menor, e o percurso da minicadeia subsequente, CCDDG, terá sido um pouco menor ainda. O truque de Sanger já deve ter ficado claro. Ao ler as posições relativas de todas essas minicadeias após uma corrida cronometrada pelo gel, podemos inferir as sequências de nosso pedaço de DNA. Primeiro temos um C, depois outro C, um G em seguida e assim por diante. Em 1980, Sanger dividiu o Prêmio Nobel de Química com Gilbert e Pohlberg, que foi reconhecido por sua contribuição ao desenvolvimento das tecnologias de DNA recombinante. Inexplicavelmente, nem Stanley Cohen, nem Herb Boyer mereceram a mesma honra. Esse foi o segundo Nobel de Sanger. Ele recebera o Prêmio Nobel de Química em 1958 por ter inventado o método de sequenciar proteínas, isto é, de determinar a sequência dos aminoácidos que as constituem e aplicá-lo à insulina humana. Mas não existe relação alguma entre o seu método de sequenciar proteínas e o que ele idealizou para sequenciar DNA. Nem técnica nem teoricamente, um deu origem ao outro. Sanger inventou ambos a partir do zero e talvez deva ser considerado o grande gênio técnico da história inicial da biologia molecular. Sanger não é o que poderia esperar de um duplo vencedor do Prêmio Nobel. Nasceu numa família de religiosos Quakers, tornou-se socialista e, por questões éticas e morais, recusou-se a portar armas durante a Segunda Guerra. E, numa atitude ainda mais singular, não faz a menor divulgação das suas conquistas, preferindo manter guardadas as provas físicas dos seus prêmios. A gente ganha uma bela medalha de ouro, que está no banco, e também um certificado, que está arquivado. Chegou até a recusar o título de Sir. Um cavaleiro do reino. Nos faz diferente, não? Eu não quero ser diferente. Já aposentado, Sanger, hoje, se apraz em cuidar do jardim de sua casa perto de Cambridge, embora, com as mesmas humildade e jovialidade de sempre, ainda visite ocasionalmente o Centro Sanger de Sequenciamento do Genoma, inaugurado perto de Cambridge em 1993. O sequenciamento confirmaria uma das descobertas mais extraordinárias da década de 70. Já sabíamos que os genes são cadeias lineares de AS, TS, GS e CS, e que essas bases são traduzidas de 3 em 3, em conformidade com o código genético, para criar as cadeias lineares de aminoácidos, que designamos proteínas. Mas as pesquisas notáveis de Richard Roberts,
Phil Sharp e outros revelaram que, em muitos organismos, os genes ocorrem aos pedaços, ou seja, a codificação vital do DNA é interrompida por trechos de DNA irrelevante. Somente depois da transcrição do RNA mensageiro é que essa bagunça se ordena mediante um processo de edição, que elimina as partes irrelevantes. É como se este livro contivesse alguns parágrafos esdrúxulos, aparentemente inseridos ao acaso, sobre beisebol ou a história do Império Romano. O Ali Gilbert designou essas sequências intrusas de introns, e aquelas efetivamente responsáveis pela codificação de proteínas, funcionalmente partes do gene, portanto, de exons. Constatou-se que os introns são uma característica de organismos sofisticados. Não existem em bactérias. Alguns genes são extraordinariamente ricos em introns. Por exemplo, nos seres humanos, o gene do fator 8 de coagulação sanguínea, que pode sofrer mutação em pessoas com hemofilia, possui 25 introns. O fator 8 é uma grande proteína, com cerca de 2.000 aminoácidos, com os exons, que a codificam, constituem apenas 4% do comprimento total do gene. Os 96% restantes do gene são formados por introns. Por que, então, existem os introns? É óbvio que sua presença complica enormemente os processos celulares, pois sempre precisam ser suprimidos na formação do RNA mensageiro. E essa supressão é algo complexo, especialmente se considerarmos que um único erro na excisão de um intron do RNA mensageiro, do fator 8 responsável pela coagulação do sangue, por exemplo, pode resultar em uma mutação frameshift, que torna inútil a proteína resultante. Há uma teoria que sustenta que esses intrusos moleculares são meros vestígios de um passado evolutivo, um resquício dos primeiros dias de vida na Terra. Mas a discussão continua acirrada em torno de como os introns surgiram e qual é a sua função, se é que tem alguma, no grande código da vida. Uma vez entendida a natureza geral dos genes dos eucariotos, organismos cujas células contêm um compartimento especial, o núcleo, no qual é armazenado o material genético, os procariotos, como as bactérias, que não possuem núcleo, houve uma verdadeira corrida do ouro entre os cientistas. Equipe após equipe de cientistas ávidos armados com a mais recente tecnologia saíram em disparada para tentar ser os primeiros a isolar, clonar e caracterizar os principais genes. Entre os primeiros tesouros encontrados estavam os genes nos quais mutações dão origem a câncer em mamíferos. Uma vez completado o sequenciamento do DNA de diversos vírus tumoriais bem estudados, o SV40, por exemplo, os cientistas puderam determinar com precisão quais são os genes causadores do câncer. Esses genes eram capazes de transformar células normais em células com propriedades semelhantes às do câncer, com uma propensão para um tipo de crescimento descontrolado e de divisão celular que resulta em tumores. Não demorou até que os biólogos moleculares começassem a isolar genes de células cancerosas humanas, confirmando assim que o câncer humano decorre de alterações no âmbito do DNA, e não de simples acidentes não genéticos do crescimento, como se supunha. Encontramos genes que aceleram ou promovem o crescimento do câncer e também encontramos genes que o retardam ou inibem. Ao que parece, como um automóvel, a célula também precisa de um acelerador e um freio para funcionar corretamente. A caça ao tesouro genético tomou conta da biologia molecular. Em 1981, o laboratório Cold Spring Harbor ofereceu um curso avançado de verão que ensinava técnicas para clonar genes. Molecular Cloning. O manual de laboratório elaborado para o curso vendeu mais de 80.000 exemplares nos 3 anos seguintes. A primeira fase da revolução do DNA, 1953 e 1972, a empolgação inicial que proveio da descoberta da dupla hélice e levou ao código genético, acabou por envolver cerca de 3.000 cientistas, mas na segunda fase, inaugurada pelas tecnologias de DNA recombinante e sequenciamento de DNA, esse número seria multiplicado por 100 em pouco mais de uma década. Parte dessa expansão refletiu o nascimento de um setor inteiramente novo da economia, a biotecnologia.
Depois de 1975, o DNA deixou de ser interesse exclusivo de biólogos que tentavam compreender a estrutura molecular da vida. A molécula deixou as clausuras acadêmicas habitadas por cientistas de avental branco e passou a habitar um mundo muito diferente, povoado por gente de gravata de seda e ternos de grife. O nome com que Francis Crick batizara sua casa em Cambridge, Golden Helix Hélice Dourada, adquiria, agora, um sentido totalmente novo.